Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 10, vamos ler o versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Te louvamos, grande Criador, por sua misericórdia estendida aos pobres, miseráveis pecadores da terra. Te engrandecemos porque Tu és maravilhoso, quando os homens fazem tanta maldade e ainda Tua mão de graça lhes fornece bênção. Estamos agradecidos, Pai, por ser perdoado quando deveríamos ser condenados. Te damos graças, Senhor, por ter uma herança no céu quando não possuímos nada na terra. Estamos agradecidos pela força, pela paz, pela alegria, pela vida eterna que sempre manifesta poder ao nosso coração. Te damos graças, Senhor, por poder ter irmãos e irmãs que creem na Sua palavra. Te agradecemos pelo companheirismo com a palavra e com cada pessoa que Te ama e que busca a Sua presença. Estamos certos que o Seu braço estendido foi para alcançar todas as nações. Estamos agradecidos, porque quando Tu fecha os braços, queremos estar dentro. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Cada um teve o seu tempo. Vou falar agora sobre agora é o tempo dos gentios. Nós viemos de 3 raças e estes 3 personagens mostram 3 nações às quais pertencemos uma delas. A semente da divergência 114. Irmão Brana diz: quantas raças de pessoas há no mundo? Então hoje nós poderíamos ver muitas, mas irmão Brana diz 3. Parece que entra em contradição, tem muito mais do que 3 raças, mas tudo está baseado em 3 homens, formando 3 raças na terra: Sem, Cão e Jafé. Todos nós viemos de Noé, e o resto do mundo foi destruído naquela época. Somente 3 raças de pessoas, os judeus, gentios e samaritanos,
os quais eram meio judeu e gentil, e estas são todas as raças que existem no mundo. Veem somente 3 raças. Então, se temos o judeu, o gentil e o samaritano, e o judeu veio de Sem, o samaritano de Jafé, o gentil de Cão. E ainda Deus tem tanta misericórdia quando parece que não precisava mais ter misericórdia, porque a raça foi amaldiçoada lá no princípio. Como Deus tirou um povo desta nação gentílica, era promessa dele de tirar um povo dentre o gentil para o seu nome. Mais nada, só um povo para o seu nome. E para fazer isto, ele teria que cegar seus próprios filhos, os judeus, porque senão os judeus via nele o Messias e nós nos perderíamos. Então Deus teve que cegar. Então você vê o propósito de Deus. Ele teve que cegar um para dar vista ao outro. E depois de tanto tempo, estes que ele deu vista, que são os gentios, tornam cegos novamente. Tudo é para mostrar que desde o princípio a coisa veio assim. Deus tira um povo do Egito, e esse povo tem que morrer no deserto, porque era um povo obstinado. Mas por que Deus tirou o obstinado do Egito? Ele tirou ele do Egito porque dentro do obstinado havia um povo eleito. Dentro do obstinado, dentro dos pais. Por que Deus veio e nos salvou, sendo nós povo gentil, daquela descendência de Cão? Se você for na mensagem A Semente da Serpente, irmão Branco diz que Cão era do maligno. Como Deus pôde tirar ali de dentro de Cão, daquela raça que era do maligno, como Deus pôde tirar um povo para o seu nome? Tem coisa que é difícil, mas é verdade. Então não vai se ufanar, se engrandecer. O que eu sou, o que você é. Não tem nem princípio na carne. Nem princípio tem que presta. Você não tem nada que presta na carne. Se ver de onde você veio, só a misericórdia pôde te tirar de dentro de uma maldição. Só a misericórdia, só a graça pôde nos tirar de dentro de uma maldição. Para ver de onde viemos. Porque se você olha, só tem 3 homens, só tem 3 nações. Uma é judeu, a outra é samaritana, o outro é gentil. O que sobrou para nós foi Cão, e Cão foi amaldiçoado. E irmão Brana que diz que Cão era do maligno. Quando a maldição veio sobre Canaã, lá no princípio, foi sobre Canaã. Mas irmão Brana veio e diz que Cão é do maligno. Você vai fazer o quê? Ele falou, está falado. Para mim, o profeta falou, está falado. Como ele falou que o cordeiro saiu do trono, para mim ele falou, acabou. Para mim pode Pedro, Manuel, qualquer outro falar diferente, mas o William Branham falou, para mim está falado e acabou. É o que ele disse. Mas se você olhar lá atrás, como pode? Cão era filho de Noé. Noé era perfeito em suas gerações, diz a Bíblia. Mas você vê aquela falha que houve ali quando Cão viu seu pai nu e contou para os outros. Que gentil é liguarudo. Gentil, ao invés de cuidar dos outros quieto, ele cuida, mas falando. Ele cuida, mas contando para todo mundo. Era isso, ele viu. Cão viu a nudez do seu pai. E a maldição foi sobre Canaã, porque Cão era filho de Noé, não tinha jeito de ter uma maldição sobre ele, porque ele veio de uma geração justa.
Mas aquilo, ele carregou, Cão carregou. De falar, de ver a nudez do seu pai e contar para os seus irmãos. Não foi contar para outros, não. Foi contar para os seus irmãos, porque não tinha nem outro para ele contar, porque se tivesse ele ia contar. É que nem nós mesmos. Vocês estão notando o que é? Naquele tempo só tinha Sem, Cão e Jafé, Noé, sua família. As noras de Noé, a esposa de Noé. E Noé ficou bêbado. E logo Cão viu a nudez do pai e foi contar para os irmãos. Parece até que ele estava fazendo um bom papel, mas o que ele deveria ter feito ele não fez. Era cuidar do pai, era cobrir a nudez do pai, era fazer como Sem e Jafé fizeram. Foram de costas viradas para o pai, em respeito ao pai, ao velho bêbado. Porque tem hora que o pai pode ser um bêbado, mas você tem que ter respeito por ele. Ele é um bêbado. Você vai fazer o quê? É um bêbado. Não torne um cão. Ele é um bêbado. Mas Sem Jafé cobriu o seu pai sem ver a nudez, só por ter ouvido de cão. Certo? Sem Jafé ouviu de cão que o pai estava nu. Bom, vamos à frente porque isso daqui tem muita coisa boa. Então agora é o tempo dos gentios. Vamos dar uma vasculhada no tempo dos judeus. O período que Deus trata com os judeus, então você vê desde o princípio. Deus movendo entre os judeus, tirando os judeus de dentro do Egito, depois tirando o eleito de dentro dos judeus. Vocês estão me entendendo? Não deixa eu pensar sozinho, não. Deus tirando o seu povo eleito de dentro do Egito, que é tirando uma nação, diz o irmão Brando, dentro de outra nação, depois tirando a semente eleita de dentro daquela nação que ele tirou do Egito. Sempre Deus quis fazer desta forma. É a mesma coisa, diz William Branham na Mensagem Sinal e outras. Ele diz assim como Israel saiu do Egito. É um tipo da noiva saindo das denominações. Então o que aconteceu conosco? Deus nos tirou de dentro das denominações, que é o Egito, de dentro do mundo. O pior é agora. Na terceira etapa, ele tira uma noiva de dentro da noiva. Uma noiva. O irmão Brana diz na mensagem ao nascer do sol, 72, irmão. Há muitas igrejas, mas haverá uma verdadeira. Há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Então o que Deus está fazendo? Tirando um de dentro do outro. E aqui, quando Deus tira, como tirou nós das denominações, nos ufanamos, ficamos inchados, Deus nos escolheu, Deus nos tirou das denominações, e depois nós não vimos que nós nos tornamos uma denominação, um sistema, onde quando o pastor fecha o povo para ele não fazer mais nada, que ele não pode ir ali, não pode ir aqui, não pode escutar aquilo, não pode escutar isso, é denominação. Vocês não lembram disso quando vocês eram do Egito? Vocês não lembram que havia o mesmo sistema quando vocês estavam lá no Egito, nas denominações, e que esse sistema foi trazido para dentro do Israel espiritual que somos nós? Foi trazido para dentro. E que Deus agora tem que tirar um povo de dentro do próprio povo que creu no profeta. Dá para vocês verem que Deus tirou um povo do Egito, esse povo era de Deus. Trouxe com Moisés. Depois ele teve que tirar um povo de dentro do grupo de Moisés e prosseguir com Josué. Deus teve que fazer isso. Ele tirou um grupo de dentro de Moisés. Quando Deus falou para Moisés, os de 20 anos para cima, nenhum entrará na terra. O que era aquilo? Era Deus dizendo para Moisés, todos aqueles maiorais, os mais velhos da mensagem sua, eu mandei você pregar, e que tirei você do Egito, lembra a mesma coisa que aconteceu quando Deus mandou o irmão Brana para tirar nós das denominações. Os de 20 anos para cima não entra um. Isso é pesado.
Ele diz assim, exceto Josué e Caleb, porquanto neles houve um outro espírito. Deus tirando um do outro. Só que nós pensávamos que Deus nos tirou da Assembleia, da Batista, Metodista, Deus nos tirou da Cruzada, Deus é amor, Deus nos tirou do Brasil para Cristo, Deus nos tirou de todas as denominações, e que tudo bem, agora Deus não vai fazer mais nada, e nós erramos exatamente nisso. Quando Deus nos tirou de lá, era para depois Ele tirar de dentro de nós a noiva para ser arrebatada. Então ele vem com a primeira etapa, com a segunda etapa, e logo na terceira etapa ele tira o povo de dentro da primeira e de dentro da segunda. Ele não tira todo mundo não, ele tira a noiva de dentro da primeira e da segunda etapa do profeta. Isto é o que está acontecendo. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo dos gentios, esse é o tempo da noiva eleita, esse é o tempo da esposa de Cristo. E se nós não vermos isso, nós vamos nos perder. Não importa quantos anos, não de crente nós temos, quantos anos de mensagem, quantos anos crendo no profeta, não importa. O povo no deserto diz, não, nós saímos com Moisés, pai. Moisés tirou nós do Egito, graças a Deus. Mas espera lá, e quantos de vocês entram em Canaã? 2, só 2 entram em Canaã. Esse era o eleito. É assim que vai acontecer outra vez. Está acontecendo e vai acontecer. Deus nos tirou das denominações com uma mensagem, a mensagem do profeta neste país, através das pregações do pastor Joaquim Gonçalves. Deus nos tirou das denominações. Mas agora Deus está tirando uma noiva de dentro de nós. Ele nos tirou das denominações, mas está tirando através da terceira etapa, que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Ele está tirando um povo de dentro destes que foram salvos no Brasil. Tirando um povo. Hoje Deus não está tirando mais da Assembleia, da Batista, não. Deus está tirando da mensagem. Teve o tempo que Deus tirou o povo do Egito. Mas lá no deserto, Deus tirou o povo de Moisés. Do seu povo que eu vou tirar um povo. Não mais do Egito. Do Egito eu já tirei vocês todos. Agora eu vou tirar do seu povo um povo para entrar em Canaã. Do seu povo. Deus tirou nós através das denominações, através do profeta, Deus nos tirou. Mas agora Deus está tirando nós de dentro do ministério do profeta como Moisés e nos colocando na terra prometida com Josué, que é a outra etapa, a terceira etapa do ministério de Irmão Branco. Na terceira etapa, ele tira um do outro. Uma etapa tira a gente da outra. E não adianta achar ruim. O melhor que ele faz é sair. O melhor que faz é... Agora, se não enxerga isso que o irmão Brano ensinou, que é o nosso tempo. Os judeus não entenderam. Viveram o seu tempo e quando chegou o Messias, eles ignoraram o Messias. Rejeitaram a mensagem do Messias. Não puderam aceitar o Messias. Mas Deus veio para eles. Olha, nós temos Bíblia para isso. Eu tirei alguma coisinha aqui para poder te dar. São João 1,11. Veio para o que era seu. Deus não procura quem não é dele. Veio para o que era seus. E os seus não o receberam, que eram os judeus. Aí ele já preparou um outro versículo. Mas todos quantos o receberam. Ele veio para o povo dele. Veio para o povo de Sem. Mas o povo de Sem não recebeu. Agora, todos quantos o receberam? Quais todos quantos? Todos samaritanos que o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós entramos, irmãos, nós entramos exatamente da morte de Cristo para cá. Até a morte de Cristo foram os judeus e samaritanos. Da morte de Cristo para cá, nós entramos. Porque os judeus rejeitaram, os samaritanos viram. Eles rejeitaram. Mas quando a samaritana encontrou com Jesus, ela diz, vejo, ela viu. Vejo que és profeta.
E ela entrou. E havia segregação de raça, ou me perdoe, de nação. Havia aquela segregação. O judeu não pode estar junto com o samaritano. Jesus chegou e derrubou a cerca, queimou os postes, meteu fogo nos arames e diz: agora vocês podem ficar tudo junto. Mas a mulher chegou com uma mensagem também, samaritana, porque o judeu já tinha essa mensagem: não podemos misturar com outras nações. Aí Jesus conversou com a samaritana, ela expôs a mesma cerca. Você sabe que nós não podemos falar com os judeus. Os judeus não dão certo com os samaritanos. E Jesus meteu fogo na cerca. Naquela hora, ele derrubou tudo por terra. Começou a conversar com a mulher. O discernimento faz isso, gente. O discernimento rompe a cerca, o discernimento derruba os esticadores, que são os pastores, os moerões, que são os crentes, e mete fogo no arame, que é Satanás. Isso é o que faz o discernimento. Quando Jesus discerniu a vida da mulher, e diz à mulher: vai, é melhor, você não quer me dar água? Vai lá, vai buscar o seu marido, vem cá. Ele sabia que na segunda etapa ela já ia mexer com ela. Vai, chama o seu marido e vem cá. Mas eu não tenho marido. Você falou a verdade, agora é o discernimento entra. Porque você já teve 5. E com esse que você vive não é o seu marido. Ah, Senhor, vejo que és profeta. Ao discernimento, derrubou toda a cerca. Quando ela diz: vejo que és profeta, os nossos pais adoraram nesse monte. Vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém era um lugar de adoração. Ela pensou que Jesus era igual aos outros judeus. Ela deu uma olhada nele, deve ter visto o nariz dele do jeito de judeu. Porque ele veio na raça judia, mas ele não tinha sangue de judeu. Mas ele veio dentro da raça judia. Ele teve que vir ali para salvar o seu próprio povo, mas o seu próprio povo rejeitou. Então ele podia ter traços de judeu, mas ele não era judeu, ele era Deus. Ele não era gentil, ele era Deus. Isso foi o que diz William Branham, e eu creio nisso. Isso é o que diz a palavra, e eu creio nisso. E quando ela viu o que ele estava fazendo, o discernimento, que ela expôs a separação. Nossos pais, Jacó fala que é aqui, nessa fonte de Jacó, nesse monte que nós adoramos. E vocês falam que é em Jerusalém. Ele diz: mulher, vem a hora, e agora é. A coisa vai, vem a hora, então você fica esperando, só que ele diz: agora é. Em que os verdadeiros adoradores, então vamos ver quem é a mulher. Se são judeus, se são gentios, se são samaritanos. Quem são os verdadeiros adoradores? Quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Porque o Pai é Espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Ali estava a revelação. Separou aquela mulher. A revelação posicionou a prostituta samaritana acima do sacerdote Anás. A revelação levou Pedro em culto acima de Caifás. A revelação te leva acima de qualquer pastor. A revelação te leva acima de qualquer sacerdote da mensagem. A revelação. Você pode ser a prostituta, pode ser o Pedro, mas a revelação que o Cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos te leva, te posiciona acima dos sacerdotes da mensagem. Isso foi o que posicionou a samaritana. E não adianta nós achar ruim, é o que posiciona mesmo. Tem gente que tem revelação, outro tem conhecimento. Os judeus tinham conhecimento, mas a samaritana teve revelação. Quem foi que entrou? De conhecimento ou de revelação? Foi de revelação, de conhecimento ficou. Mas o de revelação entrou. E sempre Deus entra por revelação. Revelação quer dizer pedra. Pedra é rocha, é fé. E é por fé. E fé não é palpável como esse microfone que eu possa palpá-lo. Fé não se vê. Fé não se toca. Fé crê. Ela não precisa de ver, de apalpar, ela crê. Eu creio em Deus não porque eu vi, eu nunca vi Deus, mas eu creio nele. Isso quer dizer, eu tenho fé.
que eu creio que existe um Deus. Eu nunca vi William Branham pregar, mas eu creio que existiu um William Branham na Terra. E eu creio que ele pregou os 7 selos e que o anjo forte, de Apocalipse 10:1, trouxe um livro aberto e deu para ele. E ele pregou para mim, não um livro fechado. William Branham, o 7º anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, ele pregou um livro aberto. Era fechado antes do William Branham revelar. Quando foi revelado, aberto pelo Cordeiro, e o Cordeiro converteu em leão, e bradou como leão em Apocalipse 10:3. Ele bradou como leão. Aí se desferiram 7 trovões. O livro foi aberto. E o 7º anjo, nos dias dele, o livro seria revelado. Foi revelado, foi aberto. Então, este é o alimento. Agora, o mesmo espírito que estava no judaísmo está nos gentios. O mesmo espírito de rejeição, de contradição, de semente da divergência, esteve na denominação e está dentro da mensagem. O mesmo espírito da divergência que esteve nas denominações quando eles não deixaram nós sair e falava para nós que o William Branham era falso profeta, que batismo em nome de Jesus Cristo era falso. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Eles falavam para mim e eu ensinava os outros que batismo em nome de Jesus Cristo era errado e que crer no William Branham era falso. Porque eu aprendi lá com a denominação. Aquele espírito de divergência estava em mim. Mas um dia eu encontrei com este Jesus e eu vi que ele era profeta. Aí eu encontrei com o William Branham e eu disse: vejo que és profeta. Eu já adorava a Deus numa denominação. Ele veio e falou para mim: nem nela e nem na outra. Mas aonde? Ele diz: no 7 selo revelado. É ali que está a verdadeira adoração, que está o verdadeiro nome mudado de Cristo. O novo nome dentro dos 7 trovões. Quem foi que falou isso? Foi William Branham no primeiro selo 132. Foi ele que falou. O meu problema é crer nessas coisas. Os outros não adaptam comigo porque eu creio. Eu não sou incrédulo, eu sou um crente. Eu tenho um monte de fraqueza, como Pedro tinha, mas eu sou crente como Pedro era. Essa segurança eu tenho. Amém. Uma vez lutávamos para sair das denominações, agora temos que lutar para sair de dentro da primeira e segunda etapa do próprio profeta, para poder ter a terceira, senão nós vamos morrer. Morrereis em vossos pecados, se não credes quem eu sou, diz o Senhor. Morrereis em vossos pecados, se não credes quem William Branham é. A manifestação do Filho do Homem. E se é a manifestação do Filho do Homem, Deus veio outra vez. E o povo não viu. Ou não cumpriu essa escritura. Mas é o tempo dos gentios. O tempo dos judeus teve que cumprir com Jesus. Foi com Jesus. O tempo dos judeus cumpriu com Jesus. E o que Jesus ensinou aqui que nós lemos, em Mateus, capítulo 10, verso 5, não ireis pelo caminho das gentes, que é dos gentios. Uma proibição, Jesus fazendo. Vocês não podem ir pregar para gentil, porque eu não vim para gentil. Essa primeira vinda minha não é para gentil. Espera quando eu vier para o gentil. Mas a primeira vinda não era para o gentil, a primeira vinda era para os judeus. Não ireis pelo caminho das gentes, pelos gentios, mas somente pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele ainda diz: nem entreis nas aldeias do samaritano. Ele veio só para 100, ele veio só para judeu. Mas quando 100 judeu não aceitou, então ele já começou na samaritana. Começou na samaritana, mas no gentil ele deixou para o último dia. Quando ele viesse para revelar os 7 selos, quando ele viesse manifestar como Filho do Homem outra vez, Deus teria o prazer de vir para um povo que foi tirado de dentro da maldição, de dentro das denominações. Denominação é a maldição. Denominação é cão que foi maldito.
Uma denominação é uma maldição. E Deus tirou o povo para o seu nome de dentro dos gentios. E os gentios vieram de Cão, e Cão foi maldito. Mas Deus tirou uma bênção lá de dentro. Como que Deus tirou? É porque você já estava em Deus antes da fundação do mundo. E Deus viu que você vinha por uma nação errada, que você vinha por um homem errado, como Cão. E que você não teria esperança, mas Deus, rico em misericórdia, Ele olhou e disse: eu vou dar esperança para este povo, para esta nação, para esses gentios. Gente quer dizer, é um povo desprezado. Gente não tem nem nome. É gente, quando tem nome, é judeu. Quando tem nome, é samaritano. Mas o povo de Cão é gente, não tem nome. E Deus vem através do profeta Oséias e diz para Israel: eu te porei em ciúme com um povo que não é povo. E ele pôs em ciúme mesmo. Eu quero chegar nisso aqui. Onde ele pôs Israel em ciúme. Quando Deus veio para Israel, Israel rejeitou, que Deus começou com os gentios, aquilo trouxe ciúme em Israel. O judeu ficou com ciúme. Como pode esse povo fazer o que eles estão fazendo se não acontece no nosso meio e nós que somos povo de Deus? Eles não sabiam que não era mais povo de Deus. Que agora Deus já tinha uma igreja. Que a igreja era aqueles tirados de dentro do povo. Tirado para fora. Sai dela, povo meu. E a coisa problemática, meus irmãos, é que quando ouvimos essa mensagem há 30 e tantos anos atrás, o grito que mais nos favoreceu era o que mais odiava os denominacionais. Mas o grito que nos favoreceu era aquele grito que vinha com eco: sai dela, povo meu! Vocês lembram disso? Aquilo ali grava nós, que coisa tremenda. Eu já saí. Eu não sabia que depois de 30 anos o grito ia voltar outra vez. Depois de 30 anos, mais de 30 anos, olha o grito outra vez: sai dela, povo meu! Outra vez, sim! Saímos uma vez das denominações, agora saímos outra vez da primeira e segunda etapa do profeta para poder receber a terceira, senão não recebe. Se você fica com pastores de primeira e segunda etapa, você não recebe terceira e não vai no rápido, não te enganes. Nenhum da primeira e segunda etapa de Moisés entrou em Canaã, só Josué e Caleb. Mais ninguém. Morreram aqueles 2 milhões que saíram do Egito, morreram tudo no deserto. Esses milhões que saíram das denominações estão morrendo dentro da própria mensagem, no período de deserto de 40 anos, que os selos foram revelados em 63. Dentro desse espaço, que é o tipo. E gente, como Deus cumpre a coisa, como o seu profeta fala, Israel saindo do Egito é o tipo da noiva saindo das denominações. 40 anos levamos. Israel saiu do Egito para chegar em Canaã, 40 anos, e nós saímos das denominações desde quando os selos foram revelados, que eu era uma criança, um garotinho, que os selos foram revelados e eu não entendia, mas o dia que eu ouvi aquela voz, então Deus não conta em 1972 que eu ouvi a mensagem e saí, Deus conta que eu ouvi e saí em 63, Ele não conta em 72, vocês estão me entendendo? Em 72 foi o Osmar que ouviu, com os ouvidos naturais, ele ouviu, mas em 63, quando os selos foram abertos, que nós saímos das denominações, éramos crianças, éramos ou talvez um embrião ainda, éramos um genes, e iríamos nascer ainda. Mas Deus contou, foi quando eu saí, foi aquela hora que o selo foi aberto, que o cordeiro saiu do trono e eu saí também. Quando ele saiu do trono, eu já estava dentro. Porque ele não podia sair do trono sem entrar o último. E o último podia ser um embrião, podia ser um genes. Mas já estava dentro, já está contado dentro. Para nós esperamos a coisa acontecer, Deus conta a coisa antes.
Nós esperamos o Cordeiro morrer há 2000 anos atrás. Deus já escreveu lá no Apocalipse, ele foi oferecido antes da fundação do mundo. A nossa conta é louca. A nossa conta é natural. Deus respeita a conta dele. A nossa matemática é louca. Você não vê a matemática dos pentecostais? 3 é 1. Isso é loucura. A matemática certa é a de Deus. É por isso que ele pegou 3, 7, 12, 24, 40, 50, porque é matemática de Deus. Você não pode sair daquilo ali. É o número de Deus. Por que ele não pegou 6? Porque 6 é o dia do homem. Por que ele pegou 7? Porque 7 é número de Deus. E quantas letras tem o nome de William Branham? 7, 7, 7. Quem foi que falou que 7 é número de Deus? Foi William Branham, porque eu não encontro aqui agora. Provável que... Mas eu estava lendo aqui ontem e encontrei onde o irmão Branham clareia. E tem mais outras mensagens, mas eu li, foi nessa daqui. Está aqui o 188, quem é esse Melquisedeque? Falando do 6, que era Gran, e diz, mas o 7 é o número de Deus. E não falou que era Branham. O 6 ele falou, o 6 é o número do homem, é Gran. Mas o 7 é número de Deus, mas ele não pôs Branham. Quem tem que pôr sou eu. Quem tem que pôr é você. Ele não tem que pôr, irmão Branham não tinha que pôr. 7 é número de Deus. Ele pôs Abraão. E Abraão, você sabe muito bem que aponta para nós. Então é nós que temos que saber que encontramos com um homem que come carne, que bebe leite, que come manteiga, que come bolo. E esse homem, Abraão, olhou e disse, é Elohim. Nós encontramos com esse homem. Eu não vivi nos dias do irmão Branham, mas eu estou alegre por viver aqui. Que eu não vi irmão Branham, porque quem viu o irmão Branham não é bem-aventurado como eu e você, nós somos. Jesus falou, mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Eu estou incluso neste bem-aventurado, que eu não vi, mas eu creio que o irmão Branham foi Elohim manifestado em carne. E é assim diz o Senhor. Você quer mensagem? Vai ler mensagem. O povo da mensagem precisa ler mensagem. Esse povo não está sabendo, nem os pastores estão sabendo disso, quanto mais os membros. Você está precisando de ler mensagem. Só ler um pouquinho, lê assim devagarzinho. Lê. Se você ler essa mensagem, que é esse Melquisedeque, e não ver Elohim em carne no profeta, você pode largar de mão de ler qualquer mensagem. Pode largar de mão. Você pode guardar a botina, de pendurar chuteiro. Largar de ser pastor, de ser obreiro, de ser membro. De pendura chuteira. Amém. Aleluia. Agora isso aí você não vai escutar lugar nenhum, só num louco que nem eu. Mas procura aqui outro. O irmão Branham diz, Deus precisa de um doido. O irmão Branham falou, Deus precisa de um louco, de um doido. E ele era um. William Branham era um. E eu sou outro. E você é outro. Deus precisa. Porque o são de mente não tem coragem de falar que o Cordeiro saiu do trono. O são de mente não tem. Deus tem que pegar um doido. Cordeiro saiu do trono, ele não é mais mediador. Primeiro selo 24, cumpriu já. Ele não é mais mediador, o Cordeiro saiu do trono para revelar o selo. O selo foi revelado. Foi sim, eu creio. Então o Cordeiro saiu do trono. E se ele saiu do trono, a intercessão acabou. E se a intercessão acabou, o último eleito já entrou. Amém. Quando começa a ficar bom, tem que terminar. Oh, meu Deus, mas tem tanta coisa que eu até falei para o irmão Norivan, você vai me ajudar a ler. Tem muita coisa que tem aqui. Mas deixa eu passar por cima de muitas coisas aqui. É tempo dos gentios, porque no tempo dos judeus, ele veio para judeu. Depois, quando deu a morte, a ressurreição, ele levantou da sepultura e ao invés de falar assim, vocês vão somente para a casa de Israel, ele diz assim, Mateus 28:19, ide por todo o mundo. Ué, Jesus, o senhor mudou agora a pregação? Sim, mudei. Mas não é só os judeus, o senhor mandou nós para os judeus, o senhor diz, não, agora, ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, não só do judaísmo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai
e do Filho, e do Espírito Santo. Gente, até hoje o povo não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome está dita uma vez só, em nome, não nos nomes. Deus não tem nomes, Deus tem um nome. Em nome do Pai. Batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que diz para amedrontar o povo, eles são falsos pastores que estão pastoreando o povo e dizendo que nós que cremos como estamos crendo que o Cordeiro saiu do trono, eles dizem que nós vamos batizar em nome de William Branham. Eles são falsos profetas. É assim diz o Senhor. Eu tenho segurança de falar isso, porque não existe outro batismo senão em nome do Senhor Jesus. Não existe. Qualquer um que batizar em nome de William Branham está errado. William Branham nunca morreu para salvar ninguém. Ele veio foi para revelar os trovões e trazer um novo nome para nós que estávamos nos trovões. E nome para arrependimento, remissão de pecados, é o nome de Jesus Cristo, porque abaixo do céu não tem nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então esses pastores que estão profetizando isso, eles têm que saber, alguém tem que chegar na barba dele e dizer: pastor, você é um falso profeta. Ele chegou a pregar, está nas fitas aí, ele dizendo assim: pega o papelzinho, marca aí. Esses que crêem nesse CDzinho aí, vai acabar sendo batizado em nome do William Branham. Falso profeta. Você tem que saber. Você é um falso profeta. Dizendo para o povo, só para amedrontar o povo. Mas o eleito passa em cima desses homens, passa em cima desses ministérios, passa em cima desses sacerdotes. Isso é Eli outra vez. Cegando o povo. Isso é Eli não vendo o seu povo, os seus filhos, os seus membros, comendo com um garfo de 3 dentes. Eli outra vez. Precisa do Samuel. Precisa do menino. Ah, mas nós somos os mais velhos. Deus precisa do menino. Você é mais velho na mensagem, se enlouqueceu. Mais velho da mensagem, ficou como uma grande prostituta. Os mais velhos da mensagem morrem no deserto. Os mais velhos da mensagem de Moisés morreu tudo no deserto. Os mais novos entraram. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está fazendo a mesma coisa. Os mais velhos da mensagem vão morrer tudo no deserto. Já que anciano eu creio, irmão Branham, desde 60, desde 70. E você acha que é uma grande coisa quando você não crê? Quando o William Branham diz que o Cordeiro saiu do trono e tornou o leão para revelar os 7 selos. Ah, mas lá na frente ele diz que o corpo dele está no trono. E que problema tem? Ele tinha que falar isso para você. Ele tinha que falar para te segurar, para você não entrar, bobo. Ele tinha que falar, Jesus vem e fala, eu e o Pai somos um. Mas daqui a pouco ele dá vazão para testemunho de Jeová e diz: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Essas escrituras tinham que estar ali para poder enganar as pessoas que não têm revelação. Mateus tinha que escrever em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha que escrever para enganar cegos. Mas se fosse revelado como Mateus e como Pedro, chegaria a Atos 2,38. O nome de Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a mesma coisa é a revelação dos selos. Qualquer mensagem que você ver depois, irmão Branham dizendo que o corpo do Cordeiro, o corpo dele está no trono, que o Espírito dele está na terra, toda a vida foi desse jeito. Toda a vida foi assim, o corpo dele, dentro desse período de 2000 anos, o corpo dele esteve no céu. E o Espírito na terra, e eu te pergunto, o corpo dele que esteve no céu estava morto lá? Isso é figurativo, filhos. O corpo de Cristo no céu, o Espírito na terra. Quer dizer, se o corpo dele está lá no trono e que o Espírito dele está aqui na terra, quer dizer que o corpo que está no trono está morto. Não existe isso, irmão. Você tem que ver que aquele mesmo corpo que está no trono, o Espírito dele está aqui, ele tem que ter um corpo aqui na terra. Ele teve que ter o William Branham e depois ele tem que ter eu e você, para aquele Espírito poder atuar. Então é figurativo. Trono, você vai esperar que lá no céu tem um trono, você está pensando que Deus está sentado numa cadeira. Não para o trono do papai, um velhão que está ali. Não, o nosso Deus não é velho, não. Mas muito quando fala Deus de um trono, já está sentado lá. Os denominacionais é assim.
Tem o trono do Pai, o trono do Filho, o trono do Espírito Santo. Por isso eles oram errado e dizem glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Não tem esse vocabulário na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Como que eles usam? E diz que é verdade. E vai falar para eles. Eles são teólogos. Ele diz, não, isso é verdade. Tem três, assim, são três tronos. Eles criam três cabeças, três homens lá no céu. E eles não sabem que essa doutrina chama-se marca da besta. Que o homem foi feito no sexto dia, o número 6 é o número do homem e o número 7 é o número de Deus. Hoje é o tempo dos gentios, é tempo do número 7. É tempo dos gentios. Deus venceu sua etapa com os judeus. Aí ele começou com os gentios. Eu vou isso aqui, eu prego outra noite. Vai dar muitas noites. Eu tenho que falar mais disso daqui. Vamos deixar para formar outra mensagem? Quem sabe se Deus me der inspiração. À noite a gente prossegue. Mas agora é tempo de São Lucas 17, 26 a 30, de Malaquias 4, 5 e 6, de Atos 3, 19 a 21, que é o tempo da restauração de tudo, até que ele envie Jesus Cristo, o qual dantes já vos foi pregado. É cumprimento de Apocalipse 3, 14 a 22, que é a era de Laodiceia, tempo dos gentios. Apocalipse 10, de 1 a 7. Esse é o tempo dos gentios, é o final. Como ele veio como filho do homem para judeu e samaritano também aceitaram, então ele deixou uma raça sem profeta. Ele diz, no último dia eu volto outra vez. O ministério do filho do homem, ele veio esse ministério do filho do homem, São Lucas 17, cumprindo a Bíblia no William Branham. Todo crente pensa que é Jesus Cristo que vai vir aqui na terra. Não. Filho do homem é Deus de um profeta, Deus numa carne. Já aconteceu e vocês não o souberam. Nem da mensagem estão sabendo. Quanto mais os demais. E você tem que acompanhar a mensagem como ela é, senão você não tem revelação do que foi um profeta na terra. A abertura dos selos é exclusivo para a noiva. E quem não é da noiva tem uma confusão na cabeça, porque eles não conseguem ver o cordeiro fora do trono. Eles não conseguem ver. E só consegue ver o cordeiro no trono. Mas quando vence o tempo dos gentios, de Apocalipse 10, o tempo não será mais. Exatamente, quando desferiram os 7 trovões, o tempo não foi mais. Quando foi revelado os 7 selos, o tempo não foi mais. Exatamente ali o tempo dos gentios acabou. Nós estamos aqui de um tempo emprestado para o preparo final, para a saída no arrebatamento. Isso é tempo emprestado que Deus deu. Como Deus falou que libertaria Israel com 400 anos, e ele emprestou para Israel 30. Libertou Israel com 430. Mas ele disse que era com 400 anos ele tiraria a nação de lá. Mas ele foi tirar com 430, tempo emprestado. Nós vivemos num tempo emprestado. Esse horário nosso é emprestado. Por que você não aproveita? É emprestado, rapaz. O seu tempo já acabou. Ele está te emprestando mais um tempinho, só para você ver a revelação do 7 selos e entrar. E nesse tempo emprestado você rejeita, ele fechou a porta para você e acabou. Nunca mais você vai entrar, porque você já foi no seu pastor, no seu sacerdote, já furou sua orelha que o cordeiro não saiu do trono. Já pôs até brinco em você. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós cremos na sua palavra. Não importa que os homens dizem o contrário, mas a sua palavra é real, ela é verdade. E o tempo dos gentios é este, Pai, o tempo do profeta. É o tempo da noiva convertendo agora em esposa. É o tempo do casamento, do ministério do Filho do Homem. É o tempo de provando sua palavra 236. Senhor, o nosso tempo está vencido. Estamos agradecidos por um tempo emprestado que o Senhor tem dado para nós. Só para nós vermos a revelação dos 7 trovões e sair da terra no rápido. Ajuda a sua igreja, continua abrindo nossos olhos, nosso coração para esta verdade. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Deus, salvo estou, pois meu coração lhe abri e ele entrou para nunca mais sair. Meu Jesus não quer ser apenas meu. Pela cruz ele quer também ser teu. Todo que nele crê, feliz há de sempre ser, tão feliz assim como eu. Cristo está batendo a porta do teu triste coração. Ele quer fazer morada dentro do teu porque não atendes e deixa ele entrar. Ele está batendo a porta. Abre a porta agora e deixa ele entrar. Está batendo a porta. Cristo está batendo a porta. É melhor o aceitares. Ele é muito paciente, mas tu podes perecer. Enquanto há tempo, é melhor o aceitares. Ele ainda bate a porta. Se tu rejeitares quando chegares ao céu, ele não vai te abrir.